Olá, mulheres que desbravam. Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabel Câmara e a partir de hoje nós estamos começando mais um canal de comunicação entre mim e você, para que você, mulher que desbrava, possa avançar, possa prosseguir, possa desbravar. Pois é, eu sou Isabel, mãe, mulher, empreendedora, empresária, ex-panfletista. Passei um caminho de muita dificuldade para entender que o empreendedorismo foi o meio que Deus utilizou para que eu cumprisse o meu propósito com sabedoria, inteligência, autoconhecimento e prosperidade. E hoje, para a nossa grande estreia, eu estou aqui com duas pessoas que têm me acompanhado há algum tempo e que com certeza vocês vão amar conhecer. Aqui do meu lado direito eu estou com Laine. Oi, Isabel. Oi, Nath. Oi, gente. Laine está aqui comigo nesse grande projeto Mulheres que Desbravam, já tem algum tempo. Ela tem acompanhado as mulheres aqui do meu ladinho, avançando e desenvolvendo nesse trabalho que tem alcançado muitas vidas. E eu estou aqui também com a minha filhinha, que trabalha comigo, que é uma mulher que desbrava, que um dia foi uma menina que desbrava, Nathalie. Oi, gente, tudo bem com vocês? Ela tá um pouquinho tímida, mas ela pode falar. Nath, vai falar. Estou muito feliz em estar aqui nesse projeto maravilhoso de mulheres que desbravam, mulheres que empreendem. E muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui, né, com você nesse Pode Desbravar. Maravilhoso, e mais uma edição e vamos com tudo, né? Vamos, bora desbravar. Sim. Gente, o assunto que eu vou falar hoje é um assunto que foi a chave para que eu conseguisse alcançar o lugar da prosperidade. Tem muita gente que pensa que prosperidade é dinheiro, mas na verdade a prosperidade é a ausência da necessidade. Mas é claro que eu jamais conseguiria chegar a esse lugar se eu não utilizasse uma ferramenta que hoje eu me proponho a compartilhar com muitas mulheres e que essas mulheres, após esse movimento, após ter acesso a essa ferramenta, conseguem entender, inclusive, porque muitos ciclos tendem a não se romper na sua vida. E as que conseguem entender e praticar começam a utilizar e conseguem ver grandes muros caírem diante delas. E que ferramenta é essa? Qual é, gente, essa ferramenta? Tcharam! É a ferramenta do autoconhecimento. E hoje, para essa grande estreia, eu quero compartilhar como essa ferramenta ajudou em toda minha caminhada. E para que isso não ficasse só nas minhas palavras... Claro, né? Senão não seria Isabel Câmara. Eu preciso entender porque o autoconhecimento... Eu preciso entender o porquê o autoconhecimento ele é tão importante. E o que é, Isabel, o autoconhecimento? O autoconhecimento é quando você começa a entender que Deus tem o comando na sua vida no céu. Mas que na terra, esse comando e esse controle, ele precisa ser exercido por você. Apesar das crenças, apesar das limitações, apesar dos muros que são levantados no nosso interior, apesar dos complexos de inferioridade, apesar dos traumas vividos, apesar das frustrações encaradas ou não, mas nós precisamos avançar. E essa ferramenta do autoconhecimento, ela ensina como você vai viver e vencer cada etapa. E eu trouxe alguns pontos hoje, e que são pontos que a gente vai tocar aqui no assunto, vai falar sobre ele. E quem sabe você que está aí em casa já não passou por algumas armadilhas dessa que eu vou falar aqui e ficou parada ou presa a esse movimento que te impediu de desbravar. Vamos lá? A primeira que eu quero falar aqui é sobre as emoções. As emoções, elas não podem assumir o controle da sua caminhada. Isso é difícil, viu? Porque, rapaz, controlar as emoções... Como é que eu faço isso? Já começa a me ensinar, porque tem algumas áreas aí que eu estou precisando. Então, o que acontece aqui? Quando eu comecei, eu não comecei como a empresária que eu sou hoje. Eu comecei na porta de um banco. E eu me lembro que nesse movimento, a principal barreira que eu precisei derrubar foram as minhas emoções. Mas por quê?
Porque é muito difícil você, ou melhor, é muito desafiador, eu sempre gosto de substituir essa palavra. É muito desafiador você tocar um projeto para frente quando as dívidas, elas tentam lhe pressionar e lhe paralisar. Então, veja, eu era uma mãe com um filho de 2 anos, com uma filha de 8 anos e com uma dificuldade na minha rede de apoio. E eu precisava estar em tempo integral naquele banco, na porta de um banco, marcando o meu lugar, ocupando o meu espaço, para que ninguém pudesse acessar. E ninguém pudesse me substituir. Afinal de contas, eu sempre trabalhei com meta. Sim. Então, imagine eu ali vivendo aquela pressão do desespero, da ansiedade, da angústia, de saber que eu tinha que fazer o meu próprio salário na medida que eu atendia os meus clientes, só que em casa uma demanda fixa me esperava. E qual que era a demanda? Na época, meu marido ganhava um salário mínimo, como ele estava sendo transferido, ele estava sendo promovido para motorista, então ele estava ali na fase da manobra, e na manobra é um salário e ponto. E eu tinha que arcar com o dinheiro da escola de um, completar a escola do outro, ajudar nas despesas de casa, pagar uma pessoa para tomar conta do meu filho e ainda ter o principal, que era uma filha que estava ali na fase da juventude, que o pai não era tão presente e eu tinha que estar ali trabalhando e dando o suporte necessário naquele momento. Sim. Então, isso me angustiava muito. E isso me fazia com que muitas vezes eu perdesse o controle na hora de conversar com o cliente, na hora de me posicionar, na hora de focar na meta, na hora de dar a devida atenção àquele objetivo que iria, inclusive, amenizar a dor da pressão que eu estava sofrendo naquele momento. E eu precisei entender que tudo que eu foco, ele iria expandir. Mas como se eu ainda não tinha uma inteligência aguçada para esse movimento? Como eu coloquei a emoção de lado, parti para o processo do autoconhecimento em um momento de dificuldade? É isso que eu ia te perguntar, porque assim, você tinha, como você falou, compromissos fixos. E eu acho que muitas mulheres que querem empreender ficam com isso, né? Porque empreender é uma incerteza. Então você fica, poxa, eu preciso empreender porque você precisava fazer o seu salário, mas as contas não queriam esperar, as contas não queriam saber, né? Elas iriam chegar de qualquer jeito. Então, como foi para você lidar com esse processo emocional terrível, né, nesse momento, que bate insegurança, bate medo? Como foi que lá atrás você já conseguiu lidar com esse movimento para, tipo assim, não, eu vou para cima? Na verdade, na época eu não tinha muito entendimento, mas eu me lembro de uma vez que eu comecei a praticar algo que mudou a minha história. Eu estava em pé na porta do banco, bem desanimada, e uma amiga minha virou para mim e disse assim: por que você está triste hoje? Você não vai colocar a sua fé em ação? Com a força que você tem, todo dia você diz que é capaz, porque nesse dia você não vai conseguir. E ela não sabia que eu estava quase perto do final do mês, eu estava fazendo as contas e eu estava vendo que o que eu ia receber ele não ia dar para finalizar. E aí eu comecei a dizer: meu Deus, eu estou sendo desafiada. Ela está me questionando com as próprias palavras que eu libero aqui. E aí eu comecei a metrificar os meus resultados, por pequenos que eles fossem. O problema é que quando você está desesperado e que o emocional toma conta de você, só serve a vitória grande. Só serve o resultado alto. Só que você precisa de uma motivação para chegar até aquele lugar. Então eu comecei a celebrar, se eu não me engano era dia 20, a partir daquele dia, todo valor de crédito que eu vendia e a comissão que eu recebia naquele movimento. E pasmem, quando eu comecei a focar nos pequenos resultados e não na derrota, nem no medo e nem no grande resultado a rápido prazo, eu comecei a conquistar o lugar desejado. Então tá aí a dica. Nunca entregue a chave das suas emoções para quem não pode abrir as portas. Quando você entrega a chave para alguém que quer trancar ao invés de abrir, ela vai dificultar o seu caminho. Metrifique os pequenos resultados. O que aparece na sua frente quando as suas emoções estão afloradas para o lado negativo, muitas vezes não é verdade. E muitas vezes a ansiedade está tomando conta do seu coração porque você está sofrendo por aquilo que nem aconteceu. Verdade. Mas quando você se autoconhece, você entende. É aos poucos,
é no tempo certo, é na medida correta. Porque se até Deus precisou de 7 dias para finalizar o mundo, por que eu preciso de um resultado imediato, colocando as minhas emoções em xeque? Rapaz, isso é uma chave, viu? Isso. É uma virada, porque realmente a gente vive sempre querendo... A gente olha aquele alvo e esquece que para chegar lá são pequenos passos. Sim. E a gente deixa de celebrar as pequenas coisas, que é o que vai nos fazer ficar motivadas. Isso é uma chave. A mulher que entende isso... Obrigada, Isabel. Vou anotar no meu caderninho do pensamento. Esse caderninho de pensamento de Laine é famoso. Vou anotar. Depois eu vou pegar uma pesca nele lá para mim, viu? Uma das coisas que eu também queria trazer aqui é o processo do autoquestionamento. Não sei se vocês já ouviram essa palavra, mas o autoquestionamento, ele é uma ferramenta poderosa dentro do autoconhecimento. Por quê? Porque nesse mesmo contexto de empreendimento, de novidade, de começo de projeto, houve um momento que o processo me pediu algo. O que ele me pediu? Ele me pediu para que eu invertesse a minha rotina, para que eu mudasse o tempo da minha atuação naquele lugar. Só que esse movimento, ele iria me trazer uma recompensa a longo prazo, mas eu precisava me entregar um pouco mais do que os meus olhos poderiam ver. Então, por exemplo, eu deixei de trabalhar de 10 às 16 e eu comecei a trabalhar de 9 às 20 da noite. Eu comecei a precisar me dedicar mais para aprender como me comunicar, como falar. E quem trouxe esse despertar, claro que não fui eu, porque eu estava no processo. E aí eu quero ressaltar a importância da mentoria, a importância do acompanhamento, a importância do tempo de qualidade com outra pessoa. Na época eu tinha uma gerente, por nome Elizabeth, e ela disse assim para mim: para que você tenha um resultado que ninguém está tendo, você precisa fazer o que ninguém está fazendo. E tem muita gente que, se ouvisse isso de alguém, iria pensar o quê? Ela quer me escravizar. Tá querendo se aproveitar. Meu Deus, eu vou abrir mão da minha vida para viver para isso aqui. Que hoje... E como foi que você mudou de rotina dentro dessa velocidade, desse movimento, dessa realmente movimentação dentro da rotina que... Até porque assim, você tinha filho pequeno, né? Então você começou a aumentar a sua carga horária de trabalho, porque você precisava cumprir aquilo, você tinha as suas metas, você tinha o seu objetivo. Então você aumentou a sua carga horária de trabalho. Não foi pro pensamento que queria ser escravizada, né? A pressão, né? A pressão. Porque o povo acha, meu Deus, aquela mulher já quer me matar aqui dentro, quer que eu trabalhe o dobro, quer que eu faça função de 2 pessoas em uma só, sendo que não é assim, né? Então, como foi para você essa mudança assim, de rotina, sabe? Trabalhando mais, sabendo que você tinha filho, casa, igreja, como foi isso? Essa pressão. Na verdade, isso fez com que ativasse alguns gatilhos em mim, né? E esses gatilhos também me arrastaram para o lado negativo da coisa. Porque eu comecei a pensar, eu poderia, né, alimentar desse pensamento que eu estava sendo escravizada, que eu não estava entregando o suficiente, que ela sempre queria mais, e que eu comecei a entender também que eu não tinha capacidade para isso, um determinado momento. Eu comecei a ficar com medo, eu comecei a pensar, inclusive, em retroceder para um outro lugar e ter um salário mesmo fixo, e estava tudo bem até ali. Só que eu comecei a me questionar. Eu comecei a pensar o seguinte: se eu der espaço ao meu emocional, eu não vou sair do lugar que eu estou. Mas se eu romper essa barreira que limita a minha visão, eu vou avançar. E aí eu comecei a questionar: quem foi que me convocou para isso? Não foi qualquer pessoa. Quem me convocou para poder mudar de nível foi a gerente de um banco. E que veio de baixo. Como era a história dela? Ela entrou no banco como menor aprendiz, se tornou estagiária, se fez um concurso, se tornou escriturária, subiu os padrões, subiu o nível, veio de um interior, conquistou o lugar dela e agora ela está onde está. Então, se alguém que está no nível mais alto que o meu me tira de um lugar, da zona de conforto, e eu continuo com uma mentalidade de questionar, ao invés de compreender a oportunidade, eu nunca vou ter resultado.
Então, eu calei as minhas emoções, não falei o que eu queria falar no momento, aceitei a oportunidade. Eu lembro que uma vez eu estava no autoatendimento, a lágrima estava descendo, que eu estava muito tomada de medo. E uma pessoa chegou para mim e disse assim, tenha calma, você está no processo. E naquela época nem se falava tanto de processo. E de certo, eu comecei a seguir aquele conselho através do questionamento. E tá aí a ferramenta do autoconhecimento. Porque todas as vezes que alguém me convocava para um nível de mais trabalho, mais entrega, nunca era alguém que tinha realmente um sucesso. Mas quando eu olhei, peraí, quem está me chamando? E aí eu quero trazer uma pergunta. Quem te questiona, quem te tira da zona de conforto, é quem tem um resultado? É quem tem uma coerência de vida? Porque vale a pena você usar essa ferramenta do autoconhecimento para questionar e não falar demais, não se aborrecer por nada, não rejeitar as coisas, não rejeitar as oportunidades. Porque você compreende que a oportunidade ela vem disfarçada de dificuldade? Sim. Então, aparentemente, é uma dificuldade, mas existe uma oportunidade ali. É melhor do que você dar as costas, sair e permanecer no lugar que você está. Agora eu fiquei com uma dúvida. Qual? Para a gente passar para o próximo passo. Porque você trouxe justamente duas palavras que estão sendo chaves até na minha vida hoje em dia, que é sair da zona de conforto. Então, de fato, eu estou sendo expelida da minha zona de conforto. E aí, quando você trouxe isso, me veio aqui, beleza, eu estou sendo expelida da minha zona de conforto. Ok. Mas eu ainda não tenho a mentalidade que eu preciso para chegar lá naquele nível. Você lá atrás, quando você foi convocada pela sua gerente, você, beleza, estava saindo da sua zona de conforto, mas você não tinha a mentalidade necessária para alcançar naquele lugar, naquele objetivo. Então, como foi que você, sem ter a mentalidade ainda, conseguiu seguir nesse processo, se posicionar para seguir nesse processo, sem ainda ter a sua mentalidade como você tem hoje, desenvolvida? Tem uma coisa que sempre me acompanhou. Eu não sabia o nome e depois que eu adquiri o conhecimento, eu comecei a entender como é que funcionava. É o coração ensinável. Coração ensinável. Eu nunca tive uma mentalidade aberta. Eu nunca fui uma pessoa que tive uma mentalidade assim, logo de primeiro eu compreender e eu tenho que fazer isso. Não. Mas eu sempre tive um coração ensinável. E o coração ensinável, ele conduz a sua vida para um caminho de aprendizado, um caminho de prosperidade, um caminho de relacionamento. Porque você começa a dizer o seguinte, peraí, o que ela está falando, você pode até não aceitar no primeiro momento, mas peraí, o que ela está falando faz sentido. Então eu vou me desfazer aqui. E não é que eu vou imediatamente pegar o seu, não, que você está falando, não. Mas eu vou ter o coração ensinável ao ponto de colocar em prática pelo menos as 3 primeiras coisas que você me dá como direcionamento. E nesse movimento, a minha mentalidade, ela vai validando. Tá vendo que isso deu certo? Tá vendo que isso deu certo? Tá vendo que foi mais leve por aqui? Tá vendo que foi mais leve por aqui? Então vamos assim. E através desse movimento, inclusive, o que eu ia citar nesse 4º ponto era exatamente a mentalidade aberta. Que é, quando você tem a mentalidade aberta, quando você tem um coração ensinável, você pede ajuda, você ouve conselho e você entende uma frase que é uma frase poderosa. Me pergunte qual? Qual? Quem aprende com o erro do outro elimina as dores da caminhada. Por quê? A gente não tem tempo para aprender com todo o erro do mundo. Então, se o outro está dizendo que errou e que o caminho é por aqui, quando eu peço ajuda, eu recebo essa informação. E a partir desse movimento, eu elimino feridas, problemas, embaraços, traumas, que uma situação, por falta de conselho, ou melhor, por falta de colocar o conselho em prática, possa eliminar da minha vida. E eu já posso ir para o próximo ponto, o próximo passo desse movimento de autoconhecimento que me fez avançar e que eu tenho certeza que vai fazer você também. Aprenda a dizer não. Quando eu caminho na ferramenta do autoconhecimento, quando eu me autoconheço, eu aprendo a dizer não. E detalhe,
Eu aprendo a dizer o não, que é o não mais doloroso. Qual é o não mais doloroso? Quando você vai dizer sim. Mas para quem? Pra você. Para você mesma. Pra você. Aprender a dizer não a si mesma é uma das habilidades melhores de uma mulher que empreende. Porque quando você empreende, você lida com pessoas. E quando você lida com pessoas, você lida com histórias. E quando você lida com histórias, você lida com conexões. Só que essas conexões, elas podem fazer você parar o seu processo, parar a sua caminhada. Elas podem minar o seu projeto. E às vezes você tem uma pessoa que é muito boa numa área, mas em outra. E é essa outra que faz o negócio arruinar. Mas você gosta tanto dela que você não diz não para você mesma, tendo que dispensar ela. Você não diz não para o ambiente que você precisa deixar de frequentar, porque você quer frequentar. Você não diz não para as pessoas que você precisa cortar o ciclo, porque elas estão te minando. Mas você já está tão ali acostumado, tão já naquele ambiente que você... Para você é bom. Para você é confortável. Mas não vai te levar para o lugar que você precisa chegar. Não. Nem tudo que me trouxe até aqui vai me levar até lá. E quando eu aprendo a dizer não para mim mesma, eu entendo que criança faz o que quer, mas adulto, como eu sou, faz o que tem que ser feito. O que eu preciso fazer? Qual é a rota que precisa ser recalculada? Qual é o ambiente que precisa sair da minha vida? Quais são as pessoas que eu preciso cortar o ciclo? Quais são os nãos que eu preciso dizer para cuidar de mim, cuidar da minha mente, ter o meu tempo? O que é que eu preciso? Aí eu quero assistir, eu vou ler. Eu quero olhar o Instagram, eu vou ler. O que é que eu preciso? Então, o autoconhecimento me ajuda, me sustenta, me ergue e me prepara. Agora eu quero perguntas, 1, 2 ou 3, para a gente encerrar esse momento, porque talvez a pergunta de vocês seja a pergunta de alguma mulher. E detalhe, se você está me assistindo e quer deixar alguma pergunta para o próximo episódio, você já pode comentar aqui e tenha certeza que eu vou estar aqui curtindo a sua pergunta. E no próximo episódio eu vou trazer a sua pergunta aqui para que você possa estar cada dia mais antenada e seguindo rumo ao processo de desbravar. Vamos lá? Vamos. Eu tenho uma pergunta. Bem simples, se você estava falando aí, esse final que você trouxe sobre dizer não, é muito, meu Deus, é muito real, muito forte. Muito real. É uma realidade que a gente, eu mesmo vivo isso. Eu tô vivendo isso aí, né? E aí, como fica? A minha pergunta é, entre você, às vezes você precisa dizer não, diz sim, fica nesse negócio. Como estabelecer a sua identidade nesse processo? Quando eu tenho clareza de onde eu quero chegar. Aonde eu quero chegar? Com o que eu estou querendo dizer sim, vai potencializar ou vai me enfraquecer? Meu Deus. Porque se vai enfraquecer, agora se vai me fortalecer, eu vou continuar dizendo não. Esquece. Criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. Então, qual é a minha identidade? Primeiro, é uma identidade infantil ou a identidade de adulto? Pronto. Adulto sabe que se cortar o dedo vai doer. Para a criança, cortar o dedo, doer ou não, é uma surpresa. Claro que se ela tiver a primeira experiência, ela vai saber que cortar o dedo dói. Sim. Então, vai doer, mas eu vou dizer não. Porque eu sou adulta. E a minha identidade de adulta precisa ter clareza. E a clareza me conecta com o que eu quero me tornar. Ponto final. Clareza, Buscar essa clareza. É. As mulheres que a gente precisa buscar essa clareza, né? Essa clareza. Porque realmente tem muitas pessoas que não têm clareza disso. E é até outra pergunta que eu faço: como eu busco essa clareza? Onde eu consigo achar essa clareza? Os meios, né? Os meios. Então, nós vamos responder essa pergunta e nós vamos encerrar esse tempo tão precioso, porque eu tenho certeza que esse episódio ajudou muitas mulheres. Vamos lá. Como buscar essa clareza? Como buscar essa clareza para seguir no processo dizendo não, atuando como adulta? Planejando, tirando tudo que está aqui fervendo. Eita. Com muita força e colocando no papel.
Escreva. Aí é uma chave, viu? Escreva. Escreva. Você tem planejamento? Tenho. Você sabe, já desenhou sua meta? Sei. E aí, como você vai ser seu 2024? Perfeito. Mas peraí, isso tá no papel? Qual é o seu planejamento? Qual é a sua regra? Qual é a sua escala de cumprimento? E o que está determinado para você fazer na quinzena e no mês? Para que você possa metrificar e gerar essa clareza na sua caminhada, como uma mulher que desbrava. Então, gente, estamos encerrando esse momento e com muita felicidade damos o start aí nesse primeiro momento, nessa rede de apoio que nós vamos construir aqui nesse tempo para mulheres empreendedoras, mulheres que desbravam, tirarem suas dúvidas, gerarem essa conexão e entender que não existe fórmula mágica. É um processo e que a ferramenta do autoconhecimento, ela pode sim te capacitar e fazer com que você viva um nível extraordinário. Não existe fórmula mágica, existe processo. E os processos são para serem vividos. Deus abençoe e até a próxima. Até Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau, tchau. Isabel. Obrigada, Isabel.